Cara, o futebol feminino, pra mim, é um fenômeno. Eu acho que é bem interessante mesmo. Porque a gente, como eu falei pra vocês, eu adoro vôlei, né? O vôlei no início... No vôlei é o quê? Brasil e Japão? Brasil e Turquia. Que a Marta vai jogar? Turquia. Pois é, boa questão. Essa é a interrogação, né? Quando ela saiu, o Brasil levou. A evolução do futebol feminino, sacanagem. cara, é uma coisa de louco. Né? O que essas meninas evoluíram de técnica... E aí, e tático também, né? Não tem nenhum machismo, preconceito contra a mulher, nenhum. A verdade o futebol feminino era muito ruim. De assistir, era muito ruim. Elas não tinham a menor condição técnica de matar uma bola. Né? Não tinha, né? Estou falando de 20 anos. Quer dizer, 20 ainda anos. É muito baixo, mas... Hoje você assiste um jogo de futebol feminino, cara, você vê competitividade, você vê qualidade técnica, você vê disputa, você vê goleiras fazendo grandes defesas, como a defesa da brasileira lá. Lorena, né? A Lorena. Cara, é de tirar o chapéu. E o vôlei feminino hoje, pra mim, é melhor do que o vôlei masculino. A plasticidade do jogo. Então as mulheres ganharam espaço em esportes que eram praticamente dominados por homens de uma forma absurda. E o futebol feminino tá chegando num nível muito legal. Assim, tem muito a melhorar ainda o futebol feminino, porque a questão sempre também é muito cultural, né? A gente botar as filhas ali no futebol. A minha filha joga futebol. Pois minha filha joga futebol, adora futebol. Ela não vai pra outro esporte, ela não perde um treino na escola dela. Tem essa representatividade, por exemplo, a seleção numa final de Olimpíadas é super importante pra esse movimento começar a acontecer mesmo, sabe? Então... eu acho que a gente tá num caminho legal também. Sabe o que eu acho que rola uma... Desculpa, Rafa, de cortar, não, mas à vontade. Uma sacanagem que eu acho que fazem com o futebol feminino, que sempre há um comparativo com o futebol masculino. Sempre acontece isso. Todas as vezes que eu escutei gente criticando o futebol feminino, falando que as jogadoras são ruins e tal, não sei o quê. Gente, não dá pra você fazer um comparativo de um futebol feminino que... Até 2013, aqui no Brasil, não tinha liga direito. Não, se você for mais distante, tinha uma época que acho que era até proibido. Até 79, jogarem, então. Até 79 era proibido por lei jogar bola no Brasil, as mulheres. Então, tipo assim, como é que você vai comparar com o esporte masculino que existe desde 1800 e fumado? É claro que... Então, assim, é uma sacanagem você fazer esse comparativo, sendo que nos outros esportes esse comparativo não existe. Você não compara o vôlei feminino com o vôlei masculino. Fala assim, nossa, as meninas são muito piores do que os caras. Gente, isso não existe. É porque o futebol a gente tem uma questão tão cultural, assim, tão fechada com o futebol masculino, é o que importa e dane-se o resto, que a gente até impede que a evolução aconteça mais rápida. Ao mesmo tempo, eu acho que o futebol feminino não tem que ficar também... se comparando. É porque às vezes... acho que nem o futebol feminino faz isso, mas às vezes algumas pessoas têm ali... por que aquela discussão boba, ridícula? Por que a Marta não ganha igual do Neymar? Eu acho que essa discussão de também vitimismo não tem que acontecer. Acho que não cabe. Eu acho que tem que entender o futebol como mercado. Até porque a Marta gira menos dinheiro do que o Neymar, né? É business. Ela gira muito menos dinheiro do que o Neymar. A hora que ela tiver audiência que o Neymar tem, ela vai ganhar. Exato, mas tem melhorado muito as audiências. A última Copa do Mundo Feminina bateu todos os recordes de patrocínio, de audiência. Então é um caminho a ser feito. Final da Champions League que teve agora. Indo por esse lado, a gente cai também no discurso comum de muita gente. Por que o jogador de vôlei não ganha a mesma coisa que o jogador de futebol? Porque o esporte dele não paga o suficiente, não tem mercado suficiente para isso. O dia que tiver, vai ganhar. Então, tudo é definido pelo mercado, né? Não tem jeito. Eu fico feliz que o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, esteja melhorando, inclusive em questão de liga mesmo, né? Você já tem uma muito na base ainda, né? Sim, tem que melhorar bastante. Eu tava conversando outro dia com ela saiu agora, a Luísa Parreiras do América, né? E ela falando que às vezes os amistosos da base tem que ser contra o masculino sub-14 do profissional para poder, porque não tem com quem jogar. Então, assim, Mas só o fato das meninas já tá... A minha filha enfrenta esse problema na escola dela. Só apenas jogar bola. Ela é sub-18 hoje, ela jogou até sub-14 o ano passado e não tinha meninas para treinar. E é difícil achar a categoria de base feminina. A escola não incentivava a prática do esporte, né? Então ela sabe a dificuldade que tem, fala que eu sinto na pele, porque a gente ia para os jogos da escola, às vezes só a conta do time, não tinha nem reserva para jogar. Então até os 12 anos, a pedagogia, a literatura preconiza que até os 12 anos é cabível você fazer turmas mistas, né, no futebol, mas depois é imprescindível a separação. Falando especificamente da seleção brasileira em si, teve a declaração da jogadora espanhola lá, falando que jogamos contra um time que não joga, perdemos para um time que não joga futebol, alguma coisa assim, né? Deu uma alfinetada.
Aí eu vi, eu não vou lembrar agora pra dar o crédito, mas eu vi alguém postando no X vários momentos do jogo Brasil e Espanha com várias ideias táticas excelentes que o Brasil impôs dentro do jogo, assim, marcando pressão quando tinha que marcar, marcando atrás quando precisava marcar, sabe? Então, assim, como se... Ela falou de um jeito, essa jogadora falou de um jeito, como se o Brasil fosse retratar depois, o Arthur é muito bom treinador, o Arthur fez um trabalho bom no Corinthians. Ele ganhou tudo com o Corinthians, foi pra seleção fazer um trabalho espetacular e assim, o Brasil jogou demais contra a França, jogou demais contra a Espanha. Nós ficamos parados com a Pia, né? Hoje, tanto que nós perdemos de tempo com ela. Acho que ela teve um ciclo bacana, trouxe coisas novas, mas... Acho que ela podia ter ficado no ciclo menor. Outro estilo, né? Outro estilo de treino, eu não tenho muita propriedade pra falar, assim, não acompanho. Mas o Arthur realmente muito bom, assim, o cara tem muito conhecimento.